oi para você que tá aí do outro lado. Eu sou a Juliana Reis e esse é mais um vídeo do canal Experiência Encarnada. Se você tá aqui pela primeira vez, eu gravo vídeos falando sobre minha experiência de vida, a minha visão sobre o mundo, a minha perspectiva sobre essa grande experiência que é estar viva aqui nesse mundão. E o vídeo de hoje é sobre reconhecer os meus limites. E aí eu sei que eu já falei sobre isso outras vezes, mas esse assunto eu percebo que eu sempre tenho mais coisas para aprender sobre isso. E às segundas-feiras eu participo de um grupo de leitura de 2 livros. E um dos livros é uma sequência de cartas. E na carta de ontem a gente leu sobre imaginação e sobre realidade, né? Para mim foi uma carta complexa, porque eu entendi de uma forma, cada pessoa do grupo entendeu de uma forma, e o legal é que a gente compartilha, né? Todo mundo compartilha os entendimentos, e foi muito legal, né? Aprender também a partir da experiência do outro, né? Da compreensão do outro, da perspectiva do outro. E durante essa conversa sobre o que cada um tinha entendido, eu posso compartilhar aqui, né? O que eu compreendi sobre isso. Ele fala que a imaginação alimenta a realidade, mas o trabalho, né, a missão do estudo é viver unicamente pela realidade e não no estado imaginativo, digamos assim, em constante, na maior parte do tempo, né? É viver a realidade, não ficar na imaginação, né? E, enfim, foi desdobrando sobre esse assunto. E aí uma pessoa fez uma partilha sobre limites, né? E aí eu acredito que o que eu compreendi da partilha dela é que eu imagino, o exemplo que ela deu foi, ela estava fazendo um exercício e ela tinha que ficar em determinada posição, e essa pessoa falou, olha, é recomendado que você fique nessa posição para você receber a cura dos instrumentos, né? Ela estava recebendo uma experiência de sound healing. E nessa posição que ela ficava, ela sentia um desconforto, assim, nas costas. E ela falou que ficou nessa posição por muito tempo. Tipo, até o final da experiência. E ela, meu Deus, eu não posso mudar de posição, eu tenho que ficar nessa posição e não sei o que, mas tá desconfortável. Ela falou assim, uma hora ela não tava conseguindo aproveitar mais nada, ela tava 100% identificada com a dor. Ela não... Quando ela abriu os olhos, a experiência terminou, ela olhou pro lado e aí tinha gente deitada, tinha gente de lado, tinha gente com a barriga para baixo. E ela falou, cara, por que eu fiquei assim desconfortável tanto tempo? A pessoa que me orientou falou que era recomendado, em nenhum momento ela falou que eu era obrigada a ficar daquele jeito. E ela trouxe justamente essa visão, assim, né, sobre imaginar que algo tem que ser de tal forma, né? E o meu limite? Eu não posso mudar de ideia, eu não posso sentir desconforto a ponto de querer mudar a rota, a ponto de querer fazer diferente. E isso trouxe uma... E ela se emocionou fazendo essa partilha, e lembrando, eu também fico emocionada, assim, né? Porque eu me vi em várias situações assim, né? As situações que eu aprendi a passar para as pessoas o meu limite derivou de uma coisa que acontece antes, que é eu reconhecer o meu próprio limite. E às vezes eu deixo a corda esticar tanto, tipo, o meu pavio é muito longo para certas coisas. E eu não gostaria que fosse. Então esse é um padrão que eu escolho mudar na minha vida. Então, se uma situação me incomoda, só precisa acontecer uma vez. Uma vez, não precisa. Acabei de identificar, eu já saio, já mudo a rota, já tomo uma atitude. Eu não preciso esperar. Ah, mas eu vou ficar só mais um pouquinho. Se fizer de novo, não deixa eu fazer de novo. Não deixa acontecer de novo. Por que você quer pagar esse preço? Por que tem que ser mais caro? Porque você se permite sofrer mais. Porque você dá corda para o desconforto agir mais na sua vida. Porque você permite. De onde vem isso? Essa permissão de sofrer, de permitir que algo ruim fique na sua vida mais tempo do que o necessário para te ensinar uma coisa. É muito profundo isso, né? E aí fica o convite, assim, um assunto tão simples, né?
Tipo, ela chegou nesse assunto sobre o próprio limite dela a partir de uma carta que falava sobre imaginação e realidade. E ela faz uma partilha poderosa dessa, e aí me inspira para fazer um vídeo desse, sabe? Que antes de me fazer gravar esse vídeo, ligar a câmera e gravar esse vídeo, me fez reconhecer o tanto de coisa que eu tô deixando na minha vida, tipo, rolar. Que tá o desconforto aqui, coisas que eu sei que é inteligente eu falar e eu não falo, coisas que é inteligente eu mudar e eu não mudo. E nessa, cara, eu vou perdendo tempo da minha vida passando por coisas que eu não gostaria de passar. E, mais profundo, ainda vou além, que essa permissão do sofrimento ela tá associada a uma coisa muito mais enraizada, a um comportamento muito mais enraizado. Não sei se um trauma, mas é o quanto eu vi as pessoas na minha infância. Isso eu, tá? Pode ser que com você também seja da mesma forma, mas eu, Juliana. O quanto na minha infância eu vi na minha criação, na minha família, as pessoas que iam para minha casa, enfim, né? Na escola, meus professores, o quanto eu vi as pessoas ao meu redor aguentarem coisas, aguentarem coisas. E parece que o que prende certas pessoas assim nesse lugar de ficar aguentando desconforto, me parece que primeiramente é o medo de se manifestar, de manifestar esse desconforto. Tipo, se eu falar, eu vou ser um bebezinho. Se eu falar, eu vou ser imaturo. Se eu falar, é porque eu não aguento brincadeira. Se eu falar, é porque eu sou fraco, porque eu não aguento tal situação. E eu acho que tudo muda quando eu mudo essa crença em mim. Quando eu deixo de me importar com o que a outra pessoa vai falar. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em todos os lugares. Isso dá até uma tatuagem, né? Eu em primeiro, eu em segundo, eu em tudo. Primeiro eu. Primeiro eu. O que importa o que a pessoa pensa, se ela achar que eu sou fraca por não aguentar, sei lá, ficar em uma reunião de 2 horas e meia. Tô nem aí que você me acha fraca. Eu sei o meu limite. E eu sei o preço que eu tô pagando por ficar 2 horas e meia de uma reunião. Eu sei o preço que eu tô pagando de ter que viajar 9 horas para ir para outra cidade e te encontrar presencialmente. Eu sei o preço que eu tô pagando de trabalhar fim de semana. Eu sei o preço que eu tô pagando de viajar para outro país e deixar minha família. Essa reflexão ela acontece em coisas simples, né? Esses exemplos que eu dei aqui são exemplos que estão, por exemplo, no meu dia a dia e no dia a dia de pessoas que convivem perto de mim. Quando os meus amigos e pessoas que me conhecem me chamam para conversar sobre, nossa, você não sabe o que tá acontecendo lá no meu trabalho, fulano falou que tal, 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 tal. Eu falei assim, tá, e você vai fazer o quê sobre isso, né? Porque você sabe que você não é obrigada a aguentar, a passar por essa situação. E aí, o mais lindo de tudo é que eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que fica compartilhando essas coisas comigo, e ela é a pessoa mais fora da curva, porque no trabalho dela, as pessoas, os chefes, as gestoras impõem para as professoras: olha, tal dia você tem que estar aqui, tal horário. E elas simplesmente aceitam, elas não questionam, mas isso vai virar banco de horas, isso vai virar hora extra, é obrigatório, não é? As pessoas simplesmente aceitam. E aí elas abrem mão de estar com o filho, abrem mão de levar o filho na escola, de buscar o filho na escola, abrem mão de chegar em casa e descansar, abrem mão de trabalhar naquele outro horário que impuseram para ela um compromisso, tipo, do nada, sem explicação, simplesmente porque elas têm medo de contrariar e perguntar, questionar. Elas têm medo de questionar, têm medo de perguntar, têm medo de. Quando a imposição, ela não é uma ausência de respeito com o outro. Eu acredito que a imposição, ela é um ato de autorrespeito e de compromisso consigo mesmo. Então eu sou tão fiel a mim, eu sou tão leal a mim, que antes de você querer me impor alguma coisa, eu quero no mínimo não, eu quero entender de onde vem isso. É uma obrigação, faz parte do meu escopo de trabalho, faz parte das minhas responsabilidades, sabe? Então é uma coisa assim que tem várias camadas. O sol tá batendo ali, aí tá ficando meio sombreado aqui, mas o conteúdo do vídeo não muda. A qualidade do vídeo não muda. Então percebe que é um assunto que ele tem muitas camadas. Tem muitas camadas.
reconhecer o meu limite. E no primeiro sinal de desconforto, eu já sair fora. Eu mudar a rota. Eu falar, porque eu não preciso ficar dando chance pro sofrimento. Eu não preciso ficar dando corda pro sofrimento. Cara, isso é... Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi sobre o vício, né? Isso é um vício. E eu, né, muitas vezes não percebo. Talvez muitas vezes você nem perceba também que isso seja um vício na sua vida. É uma coisa muito louca. Por exemplo, a mãe que tá exausta cuidando de um filho, cara, sozinha, que não tem uma rede de apoio. E aí ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta. Ela tem medo de pedir ajuda para uma amiga que mora perto, tem medo de ajuda de pedir apoio para uma familiar, tem, sabe, várias coisas que estão ali, ó, o universo, o mundo de coisas acontecendo na cabeça dela, e ela tá ali imaginando. Aí, tá vendo como a compreensão vem? Fica imaginando. Não, eu imagino que eu dou conta. Eu imagino que se eu chamar a pessoa, não vai poder vir me apoiar. Eu imagino. E não vive a realidade. Qual que é a realidade? Chamar a pessoa na sua rede de apoio. Pedir um apoio. Isso é a realidade. E realidade vai ser a resposta que você vai ter da pessoa que você pediu apoio. E não o que você está imaginando. Cara, isso é muito extraordinário, né? É muito extraordinário mesmo chegar a essa compreensão. Porque ontem eu não estava compreendendo no nível que eu estou compreendendo hoje, mesmo dando a minha perspectiva e ouvindo a perspectiva das outras pessoas. E olha agora o poder, tá vendo? O poder de falar, o poder de compartilhar, o poder de ouvir, de me abrir para refletir, né? Porque é importante também, quando eu recebo um aprendizado, eu refletir sobre ele. Eu parar um momento para gravar um vídeo para nutrir o meu canal, nutrir o meu propósito, nutrir a minha missão. E automaticamente eu abro o espaço para aprender também com mais profundidade a partir do que eu falo. Então, ai, gente, eu fiquei até emocionada, porque essa roda de compartilhar, ela é tão poderosa que eu posso falar sobre o mesmo assunto 1000 vezes. As 1000 vezes eu vou ter uma compreensão diferente, uma coisa nova. Ah, eu acho que essa é uma ótima forma de terminar o vídeo. É uma linda forma de acabar esse vídeo. Então, esse foi mais um vídeo do canal Experiência Encarnada. Espero muito que você tenha gostado. Deixe o seu like no vídeo, se fez sentido pra você. E, por favor, comenta aqui o que você achou. Qual é a sua visão? Vamos juntos criar grandes diálogos. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram me seguir. Porque em breve eu vou lançar o Diário de Evolução, que é um projeto meu aí que nasceu tem pouco tempo. Que tá no forno ainda. Terminando algumas coisinhas para lançar. E esse projeto é o que vai garantir que você evolua, né? A partir de você mesmo. Não tô falando que eu vou garantir a sua evolução. Não, você vai garantir a sua evolução através de um método, que é esse método que eu tô desenvolvendo dentro do Diário da Evolução. E ele é para qualquer pessoa, é uma ferramenta prática para ser utilizada no dia a dia. Não é um curso digital, não é mais um infoproduto, é uma ferramenta prática, é uma ferramenta para você usar no seu dia a dia, assim como você usa uma caneta e um caderno para anotar as suas coisas. O Diário de Evolução vai ser uma ferramenta, só que é 100% ligada à sua evolução como pessoa. Eu não estou falando aqui para pessoas, unicamente pessoas que têm um tino espiritual, assim, sabe? Uma vontade de crescer espiritualmente. Não, é para você que tem um objetivo na sua vida, você que quer conquistar uma pessoa, uma coisa ou uma pessoa, você que quer materializar um projeto, você que tem um projeto, você que quer materializar uma conquista, tá? Então, me segue, vai lá no Instagram pra você acompanhar tudo. Todo dia eu coloco um spoilerzinho do que tá rolando lá. Ai, e é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.